Ok. Bom, gente, vamos nós aqui para mais uma aula de processo penal. Nós vamos encerrar nossa aula passada. Nós estamos falando de introdução ao direito processual penal. Vamos encerrar nossa aula passada, fechar o tema na aula de hoje, para a partir da nossa próxima aula, que é amanhã, começarmos a tratar de inquérito policial, ok? Vamos lá, na aula anterior, nós falávamos de princípios, Mais uma vez, vou projetar aí para você os slides. Qualquer questionamento que forem me fazer, podem abrir o áudio aí, ficar à vontade, ok? Vamos lá. Me confirmam aí, por favor. Visualizam o slide? Confirmam aí no áudio. Sim ou não? Visualizam? Sim ou não, gente? Ótimo. Então, vamos lá. Ok, vamos lá. Olha só, na última aula, nós tratávamos dos princípios informadores do processo penal, especificamente do processo penal. Vamos encerrar esses princípios hoje e vamos dar sequência aí ao tema, ainda falando de introdução ao direito processual penal, mas dar sequência à nossa aula. Pois bem, gente, encerrando os princípios, um princípio muito importante para o direito processual penal é a inadmissibilidade de provas obtidas por meio ilícito. A inadmissibilidade de provas obtidas por meio ilícito. Nós temos essa previsão lá no artigo 556 do Código da Constituição Federal, artigo 556 da Constituição Federal. Quando nós formos estudar provas no processo penal, nós vamos ver isso com mais detalhes. Nós vamos ver distinção entre provas ilícitas e provas ilegítimas. Provas ilícitas são aquelas obtidas com desrespeito à norma de direito material, e provas ilegítimas são aquelas obtidas com desrespeito à norma processual, mas são duas modalidades de provas ilícitas. No processo penal, não são admissíveis, no processo em geral, né? Nós temos a impossibilidade de se admitirem provas obtidas por meio ilícito. Por mais que essas provas, diga-se, sendo elas obtidas por meio ilícito, por mais que elas esclareçam a ocorrência de um delito, por mais que elas esclareçam a autoria delitiva, essas provas são inadmitidas, desde que obtidas por meio ilícito. Elas são inadmitidas e, sendo inadmitidas, elas não geram efeito no processo penal. Elas não geram efeito no processo para o qual elas se destinou. Ainda que nós temos um processo em tramitação, onde se busca prova da ocorrência do delito, nós temos um processo em tramitação onde se busca prova de autoria delitiva. Se esta prova surgir, porém ela vier, por exemplo, for proveniente de tortura, ou se for proveniente da obtenção de uma apreensão realizada em uma residência sem o mandado de busca e apreensão, por exemplo, da inviolabilidade do município, do domicílio, essa prova não é admitida, ainda que ela esclareça a autoria delitiva ou ocorrência do delito. Ok?
E como nós vamos ver, nós ainda temos as provas ilícitas por derivação. As provas seguintes a que se chegaram a partir de uma prova ilícita também estão contaminadas. Princípio do estado da inocência, artigo 5º, 57 da Constituição Federal. Artigo 5º, 57. Isso aqui foi muito debatido recentemente, mas muito debatido. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Qual é o principal efeito de uma pessoa ser considerado culpado? Qual é o resultado? O que quer o Estado com o processo penal? O que quer o Estado com o processo penal é que a pessoa responda pelo delito que ela praticou. Não é isso? Esse é o propósito, é que a pessoa responda pelo delito que ela praticou. Que a ela seja aplicado pena. Pois bem, a Constituição, visando garantir o estado de inocência, ela estabelece que, enquanto nós não tivermos uma sentença transitada, uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, da qual não caiba mais recursos, a pessoa não é considerada culpada. E uma consequência lógica dessa não consideração de culpabilidade é a impossibilidade de cumprimento da sentença condenatória. Nós sabemos aí agora, em especial com a prisão do Lula, isso foi muito debatido, e está aí, é uma determinação constitucional. Se não tivermos uma sentença condenatória transitada em julgado, a pessoa não é culpada. Se a pessoa não é culpada, ela não pode cumprir pena. Nós vamos ver que, quando a gente for estudar a prisão, nós temos a prisão processual, também chamada de prisão cautelar, e nós temos a prisão pena. No curso do processo, a pessoa pode estar privada da sua liberdade em uma prisão cautelar, que seria a prisão temporária, prisão preventiva, a própria prisão em flagrante, mas prisão pena, cumprimento de pena, somente se tivermos sentença penal condenatória transitada em julgado. Ok? Princípio do favor-rei. Favor-rei. Favor-rei ou a favor do réu. Favor-rei ou a favor do réu. Esse aqui é o mesmo ditado que conhecemos, in dúbio pro réu, na dúvida, a favor do réu. Na dúvida, a favor do réu. Mas essa dúvida, gente, é interessante que se diga, essa dúvida, ela é no que diz respeito à análise das provas. Essa dúvida é no que diz respeito à análise das provas. Se o juiz entender que a prova não é suficiente para a demonstração da materialidade, ou seja, da ocorrência do crime, que a prova não é suficiente para a demonstração da autoria, que a prova não é suficiente para a demonstração de uma qualificadora ou de uma causa de aumento, por exemplo, o juiz não deve atribuí-las ao réu. Havendo dúvida quanto à ocorrência ou não, em razão das provas, havendo dúvida, a dúvida deve ser em favor do réu. Ok? É importante dizer isso e mencionar, deixar bem claro que nós estamos falando de prova, por quê? De análise probatória, por quê? Porque, na verdade, nós temos, e isso em direito acontece demais, nós temos muitas vezes 2, 3, 4, 5 interpretações diferentes de uma lei, de uma mesma lei. Uns dispositivos, ou dispositivos legais, umas interpretações mais, outras interpretações menos favoráveis ao réu. Ok? Esse princípio do favor-rei, ou in dúbio pro réu,
favor do réu, ele se aplica à dúvida acerca da prova. Havendo várias interpretações acerca de uma lei, por exemplo, o juiz não tem que se apegar àquela interpretação que mais favoreça o réu, não. O favorecimento ao réu é na análise probatória, é na análise da prova. Se tivermos dúvida da análise probatória, o juiz vai decidir em favor do réu. Agora, se tivermos 2, 3 interpretações para o mesmo dispositivo legal, alguns favoráveis, outros contrários, se nós não tivermos por exemplo, uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal determinando a interpretação que tem que ser dada é esta, se não tivermos essa determinação, o juiz ele tem liberdade para dar a interpretação que ele quiser. Ok? Alguém vai fazer algum questionamento aí? Sim, professor Rogério. Pois não. É isso aí, então, que explica por que o estado de inocência não foi considerado plenamente pelo Supremo em suas primeiras decisões, entendeu? Quando ele falava que você podia prender em segunda instância, né? Porque aí você estaria em dúvida para o réu. Se você não tem dúvida se ele vai ser condenado ou não, ele não pode ser preso. Sim, a ideia é essa. A ideia é essa. Porque o que acontece é o seguinte, se nós formos pensar, a pessoa que está presa, nada impede. Eu já vi uma matéria uma vez, falando assim, ó, que é estatística, não era dado opinativo, não era artigo de opinião, não. Que a reforma de sentenças condenatórias em terceira, e aí vamos falar de Suprema, até em quarta instância, né, de STJ, terceira, Supremo, quarta instância, o grau de reforma era na casa dos 3%. Ou seja, quase todas as sentenças condenatórias são confirmadas. A segunda instância são os tribunais, né? Se estivermos falando de Justiça Federal, TRF, se estivermos falando de Justiça Estadual, os tribunais de justiça. Pois bem, é 3%? É apenas 3%? É apenas 3%. Mas eu posso estar incluído entre esses 3%, não é? Você imagine você ser preso, aí lá na frente o tribunal, o STJ ou o STF, rever a decisão, a condenação, aí o Estado simplesmente dá um tapinha nas suas costas e fala, ó, foi mal, viu? Você perdeu, você ficou ali 2, 3 anos, 4, sei lá. Eu tinha uma ação na Justiça Federal, não ação criminal, eu tinha uma ação na Justiça Federal que o AGU recorreu até o STJ e quando dá análise de um recurso, o tribunal faz 2 análises. Primeiro, ele analisa a admissibilidade do recurso, se o recurso é admissível, e num segundo momento ele analisa o mérito. Minha causa chegou até o STJ. Só que o STJ não recebeu o recurso. Ou seja, nem chegou a analisar o mérito. Pois bem, nem analisando o mérito, a demanda demorou 11 anos. Então, vocês imaginam se tivesse ido para o mérito, e aí vai mais para 13 anos, e chega lá e o STJ vira e fala assim, ó, a decisão condenatória de segunda instância que ocorreu há 5 anos atrás está errada. A pessoa está cumprindo pena há 5 anos, vai lá e pede desculpa para ela. O filho que ela não viu crescer, o parente que morreu. Desculpa aí, viu? Não é? Situação complicada. Nós temos ou que dinamizar a nossa justiça ou acabar com esse excesso de recursos. Esse é o caminho, no meu entender. Porque se você tiver possibilidade de alteração da decisão, você preste atenção numa coisa dessa. Uma tramitação processual lerda dessa. Mas
Isso é uma opinião, né? Há quem entenda, há quem acha que não. Se já tem 2 instâncias, já é suficiente para início de cumprimento de pena. Isso só ocorre também em muitos países. Como eu estou falando, existe a possibilidade, sim, da sentença ser reformada, senão não haveria grau de recurso para o STJ e para o Supremo. Se for reformada, nós vamos pedir desculpa para o réu, que estava cumprindo pena, e ele pode ir embora. Muito bem. Princípio da brevidade processual. Princípio da brevidade processual. Artigo 5º, inciso 78. Artigo 5º, 78. Vamos lá. 78. Aqui. Todos no âmbito judicial e administrativo, a todos no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Aqui, ó, gente, uma das formas de se garantir uma rápida tramitação seria a gente reduzir essa infinidade de recursos que temos. Hoje nós temos o PJE ajudou nessa celeridade. Hoje nós temos o princípio da oralidade é muito empregado, nós temos a previsão de que todas as demandas, todos os atos devem ser resolvidos em uma só audiência. Então, são todas previsões voltadas para que o processo tenha uma razoável duração. São todas providências voltadas com este propósito. Mas a principal delas, sem sombra de dúvidas, seria a limitação no número de recursos. Eu acho que ninguém... A reanálise de uma demanda judicial por um tribunal, no primeiro momento a demanda foi analisada por um juiz de direito, e num segundo momento por uma turma composta por 3 juízes ou 5 juízes, a depender da demanda, a depender do tribunal, já é uma análise suficiente, né? A gente tem uma já adentra no processo todo, em todas as questões processuais, questões de mérito. Nós temos que ter uma redução do número de recursos para que possamos... Eu acho que o principal fundamento para a gente conseguir isso aqui, essa razoável duração do processo, brevidade processual, seria uma reforma aí no número de recursos. E, por fim, gente, princípio do promotor natural. Como temos o juiz natural, ou seja, nós não podemos ter um juiz designado especificamente para uma causa, né? Nós não podemos ter um juiz designado especificamente para isso. Também, nós não podemos ter a designação de um promotor especialmente para aquela demanda. Nós temos aqui nós temos primeira e segunda vara criminal na Justiça Estadual, os processos são divididos entre elas por sorteio. Aquele promotor atuante perante a primeira vara, as demandas que para lá dirigirem vão ser de sua atribuição. Não existe a possibilidade de designarmos um outro promotor para atuar exclusivamente em um processo que tenha caído lá na competência da primeira vara. Um outro promotor que não aquele que oficie perante a primeira vara. Ok? Garantia de isenção. Garantia de isenção no trabalho. Essa é a ideia. Com licença. Pois não. No caso da promotoria, então, vale o princípio do prevento, do juízo prevento? Seria mesmo Não, parecido? a gente não pode falar seria o fundamento é mais ou menos o mesmo, né? O fundamento é mais ou menos o mesmo. Na verdade, nós vamos estudar prevenção, eu acredito que vocês já tenham visto prevenção em processo civil, não viram? Isso. Isso.
o fundamento é o mesmo, porque, na verdade, o promotor, ele atua na vara criminal. O juiz, ele está prevento, ele se encontra prevento para outras demandas ligadas àquela primeira, o mesmo juiz que vai atuar, se é o juiz da primeira vara criminal, quem vai atuar nele também é o promotor que oficia perante a primeira vara criminal, não é um outro promotor. O promotor, ele está vinculado à vara criminal, ou à vara civil, né? Enfim, o promotor, ele está vinculado a uma determinada vara. O que tramitar ali, seja de maneira autônoma, seja por prevenção, é de sua atribuição. Correto? Ok. Beleza. E aí, para encerrarmos essa fase inicial, gente, essa ideia inicial de princípios, é importante nós falarmos que nós temos 3 tipos de processo penal. Nós temos o processo penal acusatório, o processo penal inquisitivo ou inquisitório e o processo penal misto. No processo penal acusatório, nós temos a distinção entre as funções de quem acusa e quem julga. No processo inquisitivo, essas 2 funções de acusação ou apuração e julgamento encontram-se em uma só pessoa, né? E no misto, nós temos um processo bipartido, em que, num primeiro momento, ele é inquisitivo ou inquisitório, ou seja, se encontram na mesma pessoa as funções de acusar e julgar, e decidir, né? Acusar e decidir, porque o processo, vocês vão ver que nós temos uma série de decisões, nós não temos somente a sentença ao final, nós temos decisões a pedidos que são feitos no curso do processo. No processo misto, na modalidade de processo penal misto, nós temos 2 fases, uma primeira em que uma só pessoa apura e julga, e uma segunda fase em que compete a pessoas distintas a função de acusar e decidir. Pois bem, aqui no Brasil, o processo que nós adotamos é o processo acusatório. Nós bem sabemos, naquela relação processual que eu já fiz referência a vocês, pensando na relação processual triangular, nós temos ali no ápice da pirâmide o juiz de direito, a quem compete julgar, e equidistante a eles estão, se estivermos falando de uma ação penal pública, que é a imensa maioria das ações, na acusação está o Ministério Público, e na defesa está ali o réu, se faz defender por meio de seu advogado, ou defensoria pública, ou advogado dativo. Correto? No Brasil, nós adotamos o sistema acusatório. Nós temos, sim, a ação penal, ela é proposta, ela é precedida, muitas delas, não necessariamente, mas a imensa maioria é precedida de um inquérito policial ou de um procedimento do Ministério Público, um inquérito policial ou um procedimento um procedimento investigatório do próprio Ministério Público. O inquérito policial e este procedimento do Ministério Público, eles são inquisitivos ou inquisitório. Nós não temos a distinção entre a figura de quem acusa e quem decide. Quem acusa e decide é a mesma pessoa. Quem cuida de todo o levantamento e quem, ao final, decide, ou é o promotor de justiça, ou é o delegado de polícia. Falando de inquérito policial, é o delegado quem instaura o inquérito, quem levanta todas as provas e quem, ao final, indicia ou não indicia uma pessoa. Nós não temos distinção de funções como é no processo, ok? Mas o inquérito, ele é um procedimento administrativo, ele não se trata do processo penal. O processo penal é, no Brasil, acusatório. Ok?
Vamos lá. Encerrado este primeiro material que era destinado à nossa primeira aula, vamos dar sequência aqui para encerrarmos essa introdução ao direito processual penal. Olha lá, gente. Como é importante falar de eficácia de lei processual no tempo e no espaço. Nós vamos falar de eficácia de lei processual no tempo e no espaço, em razão da distinção que ela apresenta, da maneira que ela é distinta da lei penal propriamente dita. Apenas para nos situarmos, vamos voltar lá à Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, o Decreto-Lei 4.657, é um decreto que se aplica a toda a legislação. Vocês estudaram ele lá no principinho, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4.657. Artigo 1º dele, vocês estudaram lá no princípio do curso. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Publicou-se uma lei, salvo se ela não dispuser de forma diferente, se ela não estabelecer da sua entrada em vigor imediatamente, por exemplo, ou se ela não estabelecer que ela entrará em vigor daí 6 meses, por exemplo, se ela nada trouxer a respeito, ela entra em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada. Vocês estudaram lá no principinho, esse período é chamado de vacatio legis, ou vacância da lei. Ele é destinado para o conhecimento, ele é destinado para que a comunidade, os aplicadores do direito, aqueles a quem a comunidade como um todo, a quem se destina a lei, para que eles tomem conhecimento da lei, correto? Pois bem, disse que durante o período de validade, ou melhor, durante o período de aplicabilidade, enquanto essa lei está em vigor, durante o período de aplicabilidade, aplicação, disse que a lei está em atividade, correto? Durante o período em que ela está em vigor, durante o período em que ela é aplicável, disse que a lei está em atividade. E chama-se de extratividade quando a lei tem uma aplicação em período anterior ou posterior ao período em que ela tinha aplicação, ao período em que ela estava em vigor. Quando uma lei tem aplicação em período anterior ou posterior, né, se nós temos aí uma lei que ficou em vigor em 2017, 2018 e 2019, este é o período de atividade da lei. Se por qualquer motivo ela tiver uma aplicação anterior ou posterior a esses anos, disse que nós estamos diante de um fenômeno que se chama extratividade. Se a aplicação for referente a fatos anteriores ao seu período que ela esteve em vigor, nós vamos falar de retroatividade. Se a lei for aplicada em período posterior àquele em que esteve em vigor, igual no nosso exemplo dado, 2017, 18 e 19, se por qualquer motivo esta lei, que entrou em vigor em 2017, tiver de ser aplicada em fato ou situação ocorrida em 2016, nós vamos estar diante da extratividade na modalidade retroatividade, aplicação anterior ao período em vigor. Se esta lei, que permaneceu em vigor 2017, 18, 19, tiver aplicação em 2020, nós vamos estar diante também da extratividade, porém na modalidade ultratividade. A lei vai estar sendo aplicada em período
posterior àquele em que esteve em vigor. Correto? Estabelecidos esses conceitos iniciais, nós temos que fazer referência a um princípio muito caro, a um princípio, a um dispositivo constitucional muito importante para o direito penal, que é o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Nós temos aqui, desta previsão, o que se conclui? Se a lei penal, se ela de qualquer forma prejudicar o réu, como, por exemplo, criando um tipo penal, ou ampliando uma pena, não é? Ou criando uma qualificadora, em qualquer circunstância, essa lei penal, ela não pode retroagir. A lei penal, ela pode retroagir se nós tivermos uma lei penal que, por exemplo, preveja a revogação a extinção de um crime, ou que preveja a diminuição de uma pena, essa sim pode retroagir. Então, a lei penal só retroage para beneficiar o réu. Ok? Com a lei processual penal, é um pouquinho diferente. Com a lei processual penal, ela é regulamentada pelo artigo 2º. A sua aplicação no tempo é regulamentada pelo artigo 2º do Código de Processo Penal. Vamos a ele aqui para vocês verem. Código de Processo Penal, artigo 2º. Aqui. A lei processual penal aplicar-se-á, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. A lei processual penal aplicar-se-á, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos processuais realizados sob vigência da lei anterior. Olha só, gente. Aqui nós podemos ter duas situações distintas. Nós podemos ter um fato ocorrido, vamos colocar data que fica mais fácil visualizar. Nós podemos ter um fato ocorrido em 2018, cujo processo iniciou em 2019 e ainda está em tramitação. Suponhamos que o procedimento que regulamenta que regulamenta o processo e julgamento deste crime, vocês lembram que quando eu disse para vocês de procedimento, eu falei de procedimento especial, procedimento comum, ordinário, sumário, sumaríssimo, nós temos várias modalidades de procedimento. Suponhamos que o delito, que este crime, o procedimento dele, o procedimento do processo e julgamento dele, tenha sido alterado. O crime ocorreu em 2018, o processo começou em 2019 e o processo está tramitando. Agora, em 2020, nós temos uma alteração legislativa que altera o procedimento, uma norma processual. Essa norma, ela tem aplicação imediata. Os atos praticados sob o império da lei anterior permanecem válidos e os atos que deverão ser praticados de agora em diante deverão seguir a alteração legislativa. Ou seja, o processo ele é formado por uma série de atos, os atos ainda restantes do procedimento serão regulamentados pela nova legislação. Os atos anteriores, eles permanecem com a sua validade,
por mais que eles tenham sido realizados de forma contrária à nova legislação. Ok? Pode perguntar? Então, o aplicar-se-á desde logo, ele exime a lei processual penal do vacatio legis? Ela exime a lei processual penal do vacatio legis? Não. Não é isso. O que se quer dizer que ela aplica desde logo, quando fala que ela aplica desde logo, o que quer dizer? Ela não vai se aplicar aos processos que ainda vão surgir depois da vacatio legis. Correto? Entendi. Os processos que estão passados da vacatio legis, os processos que estão em tramitação, ela vai se aplicar aos processos que já estão em tramitação, por mais que a alteração tenha se dado no curso do processo. Correto? Positivo. Ok. Este é um princípio, ele é chamado de, brocado jurídico, é chamado de tempus regit actum, ou o tempo rege o ato. O ato processual, ele é regido pela lei do seu tempo, pela lei do momento de sua ocorrência. Pela lei do momento de sua ocorrência. Então, para o processo penal, para as leis processuais penais, não se aplica a irretroatividade da lei penal mais maléfica. Ok? Daí, gente, surge um problema. Qual é o problema? Como é que nós vamos saber, como é que nós vamos fazer para saber se estamos diante de um procedimento ou de um dispositivo legal que diz respeito ao processo ou se estamos diante de um procedimento de um dispositivo que diz respeito à pena? Como é que nós vamos saber se nós estamos diante de uma lei ou dispositivo penal ou de uma lei ou dispositivo processual? Isso importa muito, porque se estivermos diante de uma lei penal, se estivermos diante de um dispositivo penal, se estivermos diante de um dispositivo penal, ainda que seja, porque as leis, como nós temos as leis penais, se você pegar, por exemplo, a lei de drogas, lá você vai encontrar dispositivos penais e dispositivos processuais penais. O próprio Código Penal e o Código de Processo Penal, eles não trazem dispositivos exclusivamente penais e exclusivamente processuais penais. Ao analisar uma lei, nós vamos ter que saber visualizar se aquele dispositivo que é prejudicial, e é isso que importa, se aquele dispositivo que é prejudicial ao réu, se trata de um dispositivo penal ou de um dispositivo processual penal. Como é que nós sabemos, como é que nós fazemos essa distinção? Toda vez o jus puniente é o direito de punir, né? O único detentor do jus puniente, do direito de punir, é o Estado. O direito de perseguir em juízo, ele pode ser do Estado ou do ofendido. Se estivermos diante de uma ação penal privada, o direito de perseguir em juízo, o direito de propor a ação é do ofendido, é da vítima. Se estivermos diante de um crime de ação penal pública, o direito de perseguir, o direito de propor a ação é do Estado, por meio do promotor de justiça. De toda forma, em qualquer das modalidades, o direito de punir, ele é sempre do Estado. Então, o que acontece? Quando nós vamos analisar um dispositivo para saber se trata de um dispositivo penal ou de um dispositivo processual penal, nós temos que analisar se ele está ampliando de alguma forma o direito de punir do Estado. Se ele estiver ampliando o direito de punir do Estado, se trata de uma norma penal. E se tratar de uma norma penal, ele não pode ser aplicado a fatos cometidos anteriormente. Se, porém,
esses dispositivos, eles não tiverem ampliando o direito de punir do Estado, se forem dispositivos voltados à regulamentação do processo, ou regulamentação processual, por mais que eles possam ser, em prejuízo, essas alterações legislativas possam ser em prejuízo do réu, ainda assim, elas terão aplicação, desde que essas normas sejam voltadas ao processo. E olha só para vocês verem que interessante. Determinados institutos, como estes aqui, são todos referentes ao processo. Concessão de liberdade provisória. Só se fala em liberdade provisória quando nós temos processo em tramitação. Então, quando a gente está diante de uma prisão cautelar, ou seja, uma prisão preventiva ou uma prisão temporária. Fiança, se nós tivermos processo em tramitação. Prisão preventiva, processo em tramitação. Prisão temporária, processo em tramitação. Se nós tivermos qualquer alteração legislativa desses institutos, por exemplo, ainda que dessas alterações decorra prejuízo para o réu, elas serão aplicadas de imediato. Mesmo que o crime tenha ocorrido anteriormente à alteração legislativa. Suponhamos que nós tenhamos uma alteração legislativa que para determinado, vamos falar de exemplo, para ficar claro. A pessoa cometeu um crime de furto. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa cometeu um crime de furto, ok? Cometeu um crime de furto em 2019. Aí, posteriormente, essa pessoa, ou melhor, vamos falar de 2020, não vamos deixar tão distante. A pessoa cometeu um crime de furto e, para o crime de furto, havia a previsão, na época do seu cometimento, da concessão da liberdade provisória. Porém, enquanto ela estava presa em decorrência do cometimento desse furto, nós não estamos falando de prisão-pena, nós estamos falando de prisão cautelar. Ela estava presa no curso do processo, e no curso do processo teve uma alteração legislativa proibindo a concessão de liberdade provisória para quem cometeu o crime de furto. Essa pessoa não vai poder ser concedida a liberdade provisória. É óbvio que essa é uma alteração em seu prejuízo. Só que a liberdade provisória ela é um instituto processual. E por mais que essa alteração atinja o seu direito de liberdade, trata-se de uma lei processual. E se é lei processual, o que nos disse lá o artigo 2º? Que ela tem aplicação imediata, por mais que seja em prejuízo do réu. Da mesma forma, se nós tivermos uma lei que proíba a concessão de fiança para um crime que antes era permitido, a pessoa não terá esse direito. Se nós tivermos uma alteração no curso do processo, a pessoa está respondendo a um crime de qualquer natureza, e no curso do processo se estabeleceu que a prisão preventiva, antes não existia a possibilidade de prisão preventiva para aquele caso, e agora passou a existir, ou criou-se uma nova modalidade de prisão preventiva. A essa pessoa pode ser aplicada essa prisão, mesmo ela tendo cometido o crime anteriormente, a alteração legislativa foi depois. Vejam vocês que a lei processual, de certa forma, entre aspas, ela está retroagindo à ocorrência do fato para prejudicar o réu. A ela não se aplica este princípio do artigo 5º, 40 da Constituição Federal. Ok? Resumindo então, Pedro, sim. Se a lei amplia os poderes do Estado jus puniendi, ela é penal. Se ela altera como aplicar a lei penal, ela é do processo penal. Não necessariamente. Não necessariamente, porque olha só para você ver.
Isso aqui são todos institutos voltados à tramitação processual, ok? Ok. Deixa eu ir para outro exemplo aqui que vocês vão entender. Essa lei, esses dispositivos aqui, por exemplo, eles já são um pouquinho diferentes. Eles não estão criando pena, eles não estão criando nova modalidade de crime, eles não estão criando qualificadora, mas eles estão regulamentando a aplicação da pena. Aqui nós já temos, como você disse, como a pena vai ser aplicada. Se nós tivermos um dispositivo que altere a concessão de livramento condicional, tornando ele mais dificultoso, nós vamos estar diante de uma lei penal. Ela não vai poder retroagir em prejuízo do réu. Se nós estivermos diante, por exemplo, de uma lei que dificulte a progressão de regime, nós vamos estar falando de ius puniente. Nós vamos estar falando de lei que prejudica o réu. Nós vamos estar falando de lei penal. Também não vai poder retroagir em prejuízo do réu. Se nós estivermos falando de uma lei que proíba, por exemplo, ou dificulte a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nós vamos estar falando de uma lei penal. Vejam que nenhuma delas fala de aumento de pena ou criação de crime, mas todas dizem respeito à forma de aplicação da pena, da prisão, pena. Essa distinção é importantíssima. Essas aqui se referem à prisão cautelar, que é aquela que se dá no curso do processo. Esses outros dispositivos aqui, eles se referem todos à prisão, pena. Livramento condicional, progressão de regime e substituição de pena. Ok? Entendi, Pedro. Não é uma distinção matemática, porém a ideia é essa. Se nós estivermos falando de direito de punir, ius puniendi, se estivermos diante da ampliação do ius puniendi, é norma penal. Se é norma penal, não retroage. Se estivermos falando de institutos voltados ao processo penal, por mais que eles possam gerar prejuízo para o réu, eles retroagem. Ok. Obrigado, Pedro. Por nada. E se já não bastasse, como eu disse para vocês, do exemplo da lei de drogas, que traz dispositivos penais e processuais penais, se já não bastasse isso aí ser um dificultador, nos próprios códigos, o Código Penal ele não trata exclusivamente de direito penal. E o Código de Processo Penal, ele também não trata exclusivamente de processo penal. Eles trazem dispositivos, referentes à disciplina do outro. E eles trazem ainda dispositivos referentes, eu nem fiz referência aqui, nem mencionei, mas eles trazem referência também à execução penal. Então, vejam, que já é uma segunda fase, né? Nós temos primeiro o processo de conhecimento para o estabelecimento da ocorrência ou não do crime e da responsabilização penal, e nós temos um segundo momento que é a execução da pena aplicada, que aí nós temos a legislação própria, a lei de execução penal. Só que o Código de Penal e o Código de Processo Penal, eles também trazem dispositivos referentes à execução. E também traz dispositivo referente à norma que é normalmente disciplinada pelo outro. Vamos aos exemplos aqui que vocês fica mais fácil a visualização. Artigo 110, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, aqui. Artigo 110, parágrafo 1º. Artigo 110, parágrafo 1º. Isso. Isso aqui é... Desculpa, deixa eu olhar de novo. Código de Processo Penal. Não é 110, não. Código de Processo Penal, gente, acho que eu anotei o número errado. Se for cabível... Não.
Acho que eu anotei. Era alguma coisa que dizia, um dispositivo que dizia respeito à prescrição. Depois eu vou lá achar direitinho e vou informar vocês. Esse dispositivo aqui não, esse dispositivo aqui é processual penal mesmo. Diz respeito às exceções. Diz respeito às exceções. Isso aqui, na hora de digitar, eu coloquei o dispositivo errado. Coloquei sim, dispositivo errado. Mas tá. Vamos lá para o Código Penal. Artigo 100 do Código Penal. O dispositivo aqui a que eu queria fazer referência, gente, ele dizia respeito à prescrição. Artigo 100, o dispositivo do Código Penal, processo penal que eu vou fazer referência, e eu vou corrigir com vocês depois, eu informo para a líder, ele trata de prescrição. O do Código Penal aqui, que é um dispositivo de prescrição, se refere ao direito de punir, né? O artigo 100 do Código Penal, por sua vez, vamos achar o Código Penal. Código Penal. O artigo 100 do Código Penal, ele versa sobre ação penal, não é isso? Não me engano? Ele versa sobre ação penal. Aqui, modalidades de ação penal. A ação penal será pública, salvo quando expressamente a declara privativa do ofendido, a lei. Aí fala da iniciativa do Ministério Público, do ofendido. Então, vejam, nós temos dispositivos tipicamente processuais dentro do Código Penal. Da mesma forma, nós temos dispositivos penais dentro do Código Processual Penal. Então, nós temos que saber analisar se nos códigos acontece isso, vocês imaginem em legislação esparsa. Em legislação esparsa. Nós temos, então, que saber analisar se aquele dispositivo diz ou não respeito ao ius puniente. Se nós estivermos falando do direito de punir, da ampliação do direito de punir, nós vamos estar diante de uma lei penal, ela não retroagirá. Se nós estivermos falando de dispositivos voltados à tramitação processual, nós vamos estar falando de lei processual penal, ela retroage, ainda que em prejuízo. Sigamos. Eficácia da lei processual penal. Eficácia da lei processual penal no espaço. O artigo 1º do Código Penal, gente, ele diz respeito à aplicação da lei penal. Vamos lá, está aqui. Não, não é do Código Penal, é do Código de Processo Penal. Perdão, gente, é Código de Processo Penal, está aqui. Eu que estou viajando na maionese mesmo. Artigo 1º do Código de Processo Penal. Aqui. O processo penal regear-se-á em todo o território brasileiro por este código. Então, o Código de Processo Penal ele tem aplicação em todo o território nacional. Ressalvado prerrogativas constitucionais do presidente da República, ressalvados, inciso 1, os tratados, convenções de direito e regras de direito internacional, prerrogativas de presidente da República, ministro de Estado e crimes conexos, processo de competência da Justiça Militar, processo de competência do Tribunal Especial e processo dos crimes de imprensa. Olha só, o processo penal, em geral, ele é regulamentado pelo Código de Processo Penal. Essas exceções aqui, elas dizem respeito, em especial, das prerrogativas do presidente da República, ministro de Estado, crimes conexos, uso de competência da Justiça Militar e os processos de competência do Tribunal Especial, eles são regulados por lei processual brasileira. Eles não são
regulados pelo Código de Processo Penal, porém são por lei processual brasileira. E a eles, o Código de Processo Penal se aplica subsidiariamente. A esses processos que possuem regulamentação própria, a eles o Código de Processo Penal tem aplicação subsidiária. Os crimes de imprensa, apesar de constar que eles não foram recebidos, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, não podemos desconsiderá-los. Os tratados são firmados aí pelo Brasil, internacionalmente, tratados e convenções. Correto? No que diz respeito, então, como é que o processo penal é regulamentado no Brasil, se não estivermos diante dessas exceções? A regulamentação do processo penal, ele se dá por meio do Código de Processo Penal, que é esses dispositivos que nós estamos estudando. Aqui tem uma outra expressão latina que justifica o artigo 1º, que é locus regit actum, ou o ato é regido pela lei local. Os atos processuais penais praticados no Brasil, eles são regulamentados pela lei brasileira. Eles são realizados de acordo com a lei brasileira, de acordo com a lei processual brasileira. Os atos processuais praticados no Brasil, ainda que se refiram a crimes cometidos no exterior, suponhamos que nós temos um crime cometido no exterior, a pessoa fuja para o Brasil e há solicitação de que seja realizado determinado ato processual aqui no Brasil. Que essa pessoa seja ouvida ou seja submetida à perícia, por exemplo. A realização deste ato processual, ela vai por mais que a pessoa tenha cometido o crime no estrangeiro, portanto, ela cometeu um crime que pode até não ser previsto como delito no Brasil, mas a realização do ato processual vai obedecer o Código de Processo Penal brasileiro. Ou seja, às vezes... O local rege o ato, o local de realização rege o ato. Pois mesmo não? Aqueles crimes cometidos em extraterritorialidade. Eu vou mais longe. Não é os crimes cometidos em extraterritorialidade, não. Mesmo os crimes cometidos em situação em que não há extraterritorialidade. Né? Porque a extraterritorialidade, até vamos chegar a eles aqui, está previsto lá no Código Penal. Vê? Sim. Vamos lá no Código Penal, artigo 6º. Aqui. Extraterritorialidade, aqui, o local do crime. Aplica-se a lei brasileira a todos. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Nós vimos lá o dispositivo de lugar de crime, considera-se como praticado o crime ou no local em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde produziu ou deveria produzir o resultado. Os dois locais são considerados locais de crime. E como é que se dá a extraterritorialidade? A previsão está aqui no artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, crimes contra o presidente da República, vida ou liberdade, presidente da República, patrimônio ou fé pública da União, das pessoas jurídicas de direito público, né? Patrimônio ou fé pública da União, Distrito Federal, Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, contra a administração pública por quem está a seu serviço, de genocídio, são todas situações em que se aplica a lei penal brasileira, mesmo que o crime sejam cometidos no estrangeiro. Pois bem, o que ocorre nessas circunstâncias? É o princípio que estabelece que
a realização do ato é regulamentada pela lei processual local, ela tem um duplo sentido. Se haja ocorrência de um crime no estrangeiro, seja em situação de extraterritorialidade, seja em situação que não configura extraterritorialidade, ou seja, o crime foi cometido no estrangeiro, mas não foi em nenhuma dessas situações previstas aqui no artigo 7º, e a pessoa veio para o Brasil. Suponhamos que a pessoa tenha cometido um homicídio contra um paraguaio, cometeu no Paraguai um homicídio contra um cidadão paraguaio, e não se enquadra em nenhuma dessas situações. Então, nós não estamos diante da extraterritorialidade. Ele está respondendo lá perante a justiça paraguaia. E aí essa pessoa vem para o Brasil. Vem para o Brasil. Se tiver de realizar qualquer ato processual, como no exemplo que eu dei para vocês, se a pessoa tiver que ser ouvida, se tiver de se realizar uma prova pericial, submeter a um exame de corpo de delito, por exemplo, a realização destes atos processuais, por mais que a lei penal a ser aplicada ele cometeu a lei desrespeitando lei paraguaia, ele cometeu o crime desrespeitando lei paraguaia, a realização do ato processual vai se dar segundo a lei processual brasileira. Por quê? Porque o ato é regido pela lei local, locus regit actum. É uma via de mão dupla. Por que é uma via de mão dupla? Da mesmíssima forma, se alguém cometeu um delito aqui e vai para o estrangeiro, e o Brasil solicita que seja realizado um ato processual fora do país, essa realização desse ato processual vai se dar segundo a lei processual do outro país. Vai se dar segundo a lei processual do outro país. Local rege o ato. Ok? Um exemplo que nós podemos imaginar, porque eu estou pensando nisso aqui, naquele sargento que foi pego traficando droga no avião da FAB, território brasileiro, porém foi processado na Itália. Aí, não sei. Sim. Aí é que nós temos que ver como é o que prevê os tratados. Aí é que a gente vê o que prevê os tratados. Porque se não houver o tratado, ou ainda que haja o tratado, se houver um desrespeito pelo país da ocorrência do crime deste tratado, não se pode fazer nada, né? Não teve um menino, não teve um menino, inclusive você falou aí, eu lembrei daquele menino lá foi na Índia, que um brasileiro foi condenado à morte por tráfico. Na Indonésia. Na Indonésia, né? Foi. Ainda na Indonésia. Uma pena não prevista aqui pela gente, se aplicou a lei de lá. Uhum. No caso aí daquele sargento, eu fiquei na dúvida de uma coisa, porque você, como delegado, talvez você possa me falar. Porque ele transportou dentro do avião brasileiro, ou seja, dentro do território brasileiro. Porém, ele tentou entrar no território estrangeiro. Então, o tráfico se dá pelo transporte ou pela entrada? Pelo transporte ou pela entrada? Você entendeu? Nessa circunstância, se trata de tráfico e de tráfico internacional. Tráfico internacional, a Lei 11.343, a Lei de Tráfico, ela prevê um monte de situação. Isso aí configuraria tranquilo o transporte. E o transporte é tráfico, né? Transporte é tráfico. E avião brasileiro, da Força Aérea Brasileira. Transporte é tráfico. Você vê que doidura. A lei prevê um monte de conduta, a lei de tráfico. Deixa eu achar aqui. Mas o fato dele tentar entrar carregando droga num país estrangeiro, aí você agride, você já não está em território brasileiro mais, você está agredindo a lei do país.
Não é Sim, isso? sim. Olha aqui para você ver. A exportação, aqui, ó. Olha o 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar. Incidiria aqui em vários delas. Pode responder por apenas um, né? Óbvio. Agora, como ele está dentro, ele fez isso, praticou isso dentro de um avião brasileiro, ele está em extraterritorialidade, né? Sim, mas aí, quer ver? Vamos lá no Código Penal. Mas é o que eu estou falando. Vai depender vai depender do que prevê os tratados. Vai depender do que prevê os tratados, porque por mais que ele esteja lá, o avião pousou no território italiano, não pousou? Uhum. Ele foi surpreendido por autoridades italianas, não foi? Foi. Não tem como nós. Vai depender do que está previsto no tratado. É. Vai depender do que está previsto no tratado, porque se ele simplesmente não quiser entregá-lo, não vai entregá-lo. Não, eu Né? capturei bem. Uhum. É. Olha lá, por exemplo, um ato que tem que ser pode ser realizado no estrangeiro é a carta rogatória. A carta rogatória está prevista lá no artigo 783. Nós temos dois tipos de carta quando você solicita a realização de um ato processual fora da comarca onde o processo está tramitando. Você tem a carta rogatória e a carta precatória. Carta precatória é quando nós estamos diante de uma solicitação da realização de um ato ao outro juízo mesmo, a um outro juiz na própria jurisdição brasileira. A carta rogatória, na carta rogatória, nós estamos solicitando para uma autoridade estrangeira. A carta rogatória está prevista aqui, ó, 783. 783 seguintes. As cartas rogatórias serão, pelo respectivo juiz, remetidas ao ministro da Justiça, a fim de ser pedido o seu cumprimento, por via diplomática, às autoridades estrangeiras competentes. A realização do ato no estrangeiro vai se dar segundo as normas processuais estrangeiras. Correto? Ô Pedro, e aí eu faço uma distinção, não sei se você vai concordar. A Sim. carta precatória, ela é impositiva pela cidade dentro do sistema judiciário brasileiro. Porém, a carta rogatória, ela é solicitadora, porque o juiz externo, ele pode ou não acatar. Não é Tanto isso? E não tem... essa ideia a gente extrai do próprio nome, né? Isso. Carta rogatória, você está fazendo um pedido. Está fazendo um pedido. Sem sombra de dúvida, a autoridade judicial brasileira, a menos que se trate de um ato ilegal, menos que se trate de um ato processual ilegal, ela tem a obrigação de cumprir a precatória. Não tem faculdade, não. Se estivermos falando de carta precatória. Precatória. Se estivermos falando de rogatória, não, é uma solicitação, é um pedido. A rogatória se dá só para tribunais exteriores, né? Fora do sistema judiciário brasileiro. Então, exatamente. Exatamente. Olha lá, gente. E agora, já fechando, vamos falar de interpretação de lei processual penal. Vocês já viram isso desde o principinho do curso. Quando se fala em interpretação de uma lei, nós estamos falando em extrair o significado desta lei. Interpretar é extrair o significado da lei. Este é o propósito da interpretação de uma lei, seja ela lei civil, lei penal, ambiental, tributária, processual penal. Interpretar é extrair o significado da lei. E essa interpretação,
ela pode ser de diversas naturezas. Considerando quem elabora a interpretação ela pode ser realizada pela própria lei, chamada de interpretação autêntica ou legislativa. No Código Penal, lá nos crimes contra a administração pública, por exemplo, nós temos a designação do que vem a ser funcionário público para efeitos penais, é uma interpretação autêntica, né, ou legislativa. A interpretação doutrinária é aquela científica, é feita pelos estudiosos de direito, pelos inúmeros juristas que nós temos aí, e a interpretação judicial é aquela realizada pelos tribunais. Correto? Ainda retornando lá ao principinho. Quanto aos meios empregados, a interpretação ela pode ser gramatical, literal ou sintática, que é aquela que considera a lei processual de maneira isolada, considera o dispositivo penal de maneira isolada, ou a interpretação pode ainda ser lógica ou teleológica, que é aquela que considera não o dispositivo penal, o dispositivo processual penal de maneira isolada, mas o considera relacionando com os demais dispositivos da lei a que se refere, relacionando com outros dispositivos processuais penais, relacionando com a própria Constituição Federal. Essa é a interpretação lógica ou teleológica. Na interpretação, ainda falando de espécies de interpretação, feita a interpretação, nós podemos chegar a 3 conclusões, a 3 resultados distintos. A interpretação ela pode ser declarativa, e disse que a interpretação é declarativa quando a lei, a descrição legal, disse exatamente o sentido da lei, ela disse exatamente o dispositivo legal, ele disse exatamente o sentido da lei, disse que a interpretação ela é restritiva quando do dispositivo legal se conclui que o dispositivo disse mais do que deveria, e aí da sua leitura do dispositivo, do artigo de lei, da sua leitura, se chega a uma interpretação em que se conclui que aquele dispositivo tem uma aplicação menor do que a que efetivamente está descrita no dispositivo. E nós temos a interpretação extensiva. Na interpretação extensiva, a lei diz menos do que ela deveria dizer. Nós podemos aqui, em situações como essa, não rara, a gente tem um erro na elaboração legislativa. A lei disse menos do que deveria dizer. E tendo dito menos do que deveria dizer, ela precisa ser interpretada e do seu resultado extrair que ela deveria ou que ela vai regulamentar situações ainda que não expressamente previstas nela. No caso do racismo, por exemplo? Como assim? Na lei de racismo, né? Na lei de... Quando você fala da abarcação dos homossexuais, das outras orientações, homoafetivos, seria que não foi Você está falando para responsabilização penal? Isso. Uhum. Seria, mas quando nós estamos falando de lei penal, não tem dúvida que a lei penal ela permite a interpretação analógica. Ela não permite a analogia. São coisas diferentes. E eu já vou fazer referência a ela aqui. A interpretação analógica é uma forma de interpretação, de extração de significado do dispositivo penal. De um dispositivo qualquer, penal, processual penal, civil, de qualquer natureza.
A analogia é um pouquinho diferente. A analogia é a aplicação a uma situação, é a aplicação de uma lei a uma situação não prevista nesta lei. Nós temos uma dada situação fática, ou falando de processo penal, nós temos a realização de um ato processual penal, ato esse que não é regulamentado por lei. Se nós realizamos este ato processual, valendo de uma lei, nos valendo de uma lei que regulamenta ato semelhante, porém não prevê este ato que vamos realizar, nós estamos diante da analogia. Analogia. Aplicação a uma dada situação de uma lei que originalmente não a regulamenta. Porém, nós vamos aplicar a lei porque as situações são semelhantes. Interpretação analógica é uma decorrência da lei. Na interpretação analógica, não se trata de analogia. Analogia é integração, é forma de integração. Analogia é uma forma de integração. Nós temos uma dada situação, não tem lei para regulamentar aquela situação, a realização daquele ato, nós vamos ter que utilizar uma outra lei. É uma integração legal. Interpretação analógica, não. Interpretação analógica é uma forma de interpretação. Só que para realizar a interpretação analógica, nós precisamos de que a própria lei preveja essa possibilidade. Quer ver? Estou me recordando aqui de Só um minutinho para tentar entender. Deixa eu te mostrar aqui um dispositivo penal que você vai compreender. Deixa eu ir lá no 121. Aqui. CP ou CPP? Código Penal. Aqui, ó, a primeira das qualificadoras. A primeira das qualificadoras. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Aqui nós estamos diante de uma possibilidade de interpretação analógica. Nós temos duas situações apresentadas a título de exemplo. Paga, um crime com um homicídio cometido com pagamento realizado, ou um homicídio cometido em que havia prometido o pagamento. Esses são dois exemplos de motivo torpe. A própria lei autoriza, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Isso é interpretação analógica. Na analogia, ela não é uma forma de interpretação. A analogia, ela é uma forma de integração da lei penal, da lei processual penal. Nós não temos essa previsão de aplicação, de extensão da lei, de aplicação a outras situações autorizada pela própria lei, como temos aqui. Quer ver um outro exemplo? Nós temos aqui também. Seria a aplicação num caso concreto na qual há uma lacuna. Aí é analogia. Nós não temos norma que regulamente a situação. O caso concreto. Nós temos lei que regulamenta a situação assemelhada. Nós estamos diante de uma lacuna, como você muito bem disse. A aplicação de uma lei que regulamenta a situação semelhante, a aplicação desta lei é analogia. Se nós estivermos diante de um dispositivo que autoriza a aplicação a situações semelhantes, aí não é analogia, aí é interpretação analógica. Vou fazer um fato aqui, embora não seja coberto pela lei. Só o fato em si. Okay. Supondo que vamos fazer a aplicação da lei de racismo. Tá? A lei diz racismo por cor. Né? Então, mas está lá escrito racismo por cor. Porém, o ato racista, ele se dá por
opção sexual. Hum. Né? Nesse caso aí, a lei é contra o racismo, mas não falou que era. Né? Eu posso, nesse caso, se eu fizer a extensão da aplicação da lei, seria analogia, porque eu estou comparando a opção sexual à cor, à raça. Sim, Certo? sim. Aí seria analogia. Mas olha só, nós precisamos, para a lei penal, o que se adota é que a lei penal, ela não permite analogia. Nós tivemos, e hoje o Supremo Tribunal Federal, ele está todo doido, na verdade. Ele está todo doido. Por quê? Em razão do princípio da legalidade, não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina. A lei de racismo prevê a responsabilização penal contra o homossexual? Está na lei? Não. Ué, então. Analogia. Mas uma analogia isso quebra o princípio da legalidade. Isso quebra o princípio da legalidade. Se nós estivéssemos diante de uma situação em que falasse assim, ó, é crime punido com 5 anos, crime punido, vamos falar lá, discriminar pessoa, eu não estou criando aqui uma possibilidade, discriminar pessoa em razão de sua cor, ou em razão de sua cor, ou por qualquer outra circunstância. Aí nós estamos diante de interpretação analógica. A lei está autorizando ao aplicador de direito virar e falar, olha, se for discriminação porque a pessoa é negra, ou branca, ou asiática, ou porque ela é gorda, porque ela é magra, ou porque ela é homossexual, ou porque ela é heterossexual, se for interpretação de qualquer natureza, a lei me autoriza. Ela falou discriminação racial ou de qualquer outra natureza, interpretação analógica. A lei me autoriza. Agora, se a lei vira e fala, é crime punido com pena X, discriminação racial, ponto. Se eu aplico essa lei a qualquer outra situação de discriminação, qualquer outra, eu estou ferindo o princípio da legalidade. Sim, é verdade. Compreende? Se você vai aqui no Código Penal, ele autoriza a interpretação analógica, por exemplo, aqui no inciso 4 também. Quando o homicídio é cometido, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Traição, surpresa, emboscada, surpresa, dissimulação, surpresa. Em todos eles nós temos a dificuldade ou impossibilita ou torna difícil a defesa. Se tiver qualquer outra situação fática que não seja dissimulação, emboscada ou traição, mas seja uma situação fática que dificulta ou torna impossível, a gente pode inserir ela aqui na qualificadora. Por quê? Porque a lei autoriza. Compreende? Agora ficou bom demais, Pedro. Pois é. Beleza. Mas é o nosso Supremo, né? Isso gera uma insegurança jurídica terrível. Terrível. Isso é um problema sério, na verdade. O que tem que criar a lei crime tem que ser criação legislativa. Ponto. O tribunal foi feito para julgar, não foi feito para criar crime, não. Verdade. Ele pode, quando muito, o Supremo, como guardião da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Criar crime ele não pode, não, está errado. É verdade. É verdade. Vamos lá. A interpretação ainda. Sim. E uma outra possibilidade é a interpretação extensiva. Na interpretação extensiva, nós não temos aquela previsão de aplicação na própria lei para casos assemelhados, como os que nós acabamos de falar aqui. A própria lei prevê a possibilidade de aplicação a casos assemelhados. Na interpretação extensiva, nós não temos essa previsão. Quando nós tivermos essa previsão, nós estamos falando de interpretação analógica.
Na interpretação extensiva, é quando o legislador disse menos do que deveria e, implicitamente, nós podemos entender a aplicação dessa lei a outras situações. A outras situações. Ainda falando de espécies de analogia, a analogia pode ser a favor ou contra o réu, ela pode ser em bona partem ou em malam partem, correto? E depois de falar isso tudo, o que isso tem a ver com norma processual? Lógico, nós podemos ter interpretação legislativa, doutrinária ou judicial, correto? Podemos se utilizar destes meios, ou gramatical ou lógica, podemos chegar a declarativa, restritiva ou extensiva. Agora, o que é importante dizer é o seguinte, é que a norma processual, ela admite interpretação extensiva. Por quê? Porque ela não diz respeito ao direito de punir. Ela diz respeito ao trabalho processual, ela diz respeito à tramitação processual. Se ela diz respeito à tramitação processual, se ela não diz respeito diretamente ao direito de punir, ela admite interpretação extensiva. Diferentemente da norma penal. Diferentemente da norma penal. A norma penal, ela admite interpretação analógica. A própria lei penal tem que autorizar, tem que prever a possibilidade de aplicação para situações semelhadas. Ok? Da mesma forma, a norma processual penal, a interpretação pode ser em boa ou em má partem, em bona ou em malam partem, correto? E, por fim, para fecharmos, eu vou até fazer aqui vamos fazer uma leitura rápida, no que diz respeito às fontes do direito processual penal, ou de onde nasce o direito processual penal. Vamos lá na Constituição Federal, fontes de produção do direito processual penal, artigo 22. Eu vi esse negócio aí do homossexual. Não é que não precisa de proteção, não é óbvio que tem que ter proteção, é óbvio, mas tem que pôr um freio no Supremo, aí, não é assim não, princípio da legalidade, tá doido? Olha lá, fonte de produção, compete ao direito processual penal, perdão, gente, compete à União, tá aqui, ó, legislar sobre direito civil, comercial, penal e processual, fonte de produção. Quem legisla a respeito de direito processual penal é a União. Apesar da União legislar sobre direito processual penal, o parágrafo único, ele prevê a possibilidade de que questões específicas podem os estados, questões específicas a respeito, no caso que nos interessa, que é processo, questões específicas a respeito de processo, elas podem ser mediante lei complementar. Nós precisamos primeiro de uma lei complementar federal que autorizem os estados a legislar sobre questão específica de matéria relacionada nesse artigo. Ou seja, nós precisaríamos uma lei complementar da União, pode autorizar os estados, por exemplo, a legislar sobre intimação, que é um ato processual penal. Uma lei complementar da União pode dar liberdade para os estados, para que dentro do estado de Minas Gerais, por exemplo, dar liberdade para que dentro do estado de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais possa legislar sobre intimação e citação no processo penal. Correto? Questões específicas. Via de regra, quem legisla é a União. A respeito dos juizados, e juizados
juizados, vocês vão estudar juizados semestre que vem. A respeito dos juizados, a previsão é um tiquinho diferente. Vamos lá, 24:10. Aqui. Compete à União e os estados legislar concorrentemente. Quando nós temos competência concorrente, União, normas gerais, e os estados podem legislar complementando os dispositivos gerais. Olha lá, compete à União e aos estados legislar concorrentemente sobre criação, funcionamento e processo dos juizados de pequenas causas. Então, a respeito dos juizados, a liberdade dos estados já é maior. Nós temos a previsão aí da possibilidade dos estados legislarem a respeito de, concorrentemente com a União, a respeito de juizados de pequenas causas. Mais uma vez, gente, via de regra, quem legisla a respeito de processo penal é a União. O artigo 98.1 faz referência da Constituição Federal, faz referência também a essa possibilidade dos estados legislarem sobre juizado especial criminal, que se refere ao procedimento sumaríssimo, que é um procedimento do processual penal. A União, os Estados, Distrito Federal e os territórios criarão, olha lá, prevê a criação pela União e também pelos Estados dos juizados especiais. Então, nós temos aqui a previsão de criação pela União e pelos Estados dos juizados especiais. Tanto é que nós temos juizados especiais federais e temos juizados especiais estaduais. Correto? E, por fim, ainda voltando à competência concorrente, está no artigo 24, competência concorrente em matéria processual penal. Vamos lá, 24:11. 24:11. Compete concorrentemente legislar sobre procedimento. Sobre procedimento. Nós vamos ver que procedimento é a forma pela qual os atos processuais tramitam. Procedimento não é direito processual, não é isso? Oi? Procedimento não é direito processual. Direito processual é uma... Não, é direito processual, sim. É? É direito, Porque, na verdade, nós temos as normas gerais de processo penal, por exemplo, nós vamos estudar esse semestre normas gerais de processo penal. Essas normas gerais que nós vamos estudar, elas são de competência da União. Quando a gente está estudando procedimento, e aí nós estamos falando de procedimento ordinário, sumário, sumaríssimo, quando nós estivermos falando de procedimento, aí nós temos a competência concorrente entre a União e os Estados, mas se trata, sim, de norma processual em sentido amplo. Beleza? Okay. Algum outro questionamento aí, gente? Deixa eu voltar aqui. Como é que tá, gente? Tá ruim? Tá fluindo? Tá fluindo a matéria? Tá Para mim tá, Pedro. Esse aula online, assim, a gente fica tentando reinventar, pensar formas aí melhores de passar a matéria, mas se vocês tiverem qualquer sugestão, vocês dizem aí, porque eu vejo se é possível a gente adaptar, para ver se é possível a gente aplicar, para que o propósito último aqui é o aprendizado. Correto? O propósito último aqui é o aprendizado. Se vocês acharem que a gente pode trabalhar de alguma outra forma, a gente pensa nisso aí. Ok? Boa noite para vocês. Tenho aula agora, aula de penal. Amanhã nós estamos de volta.
Boa Até mais, noite. gente. Boa noite.